Quando a gente fica indignado, o que a gente faz? A gente fica até a noite compartilhando vídeo do nosso candidato preferido. Fica ou não fica? Alguém aqui já virou a noite tweetando e discutindo no Twitter, postando no Instagram, no Facebook? E por que a gente ia para o Instagram e para o Facebook? Porque uma boa parte da imprensa, não toda a imprensa, pelo amor de Deus, uma boa parte da imprensa recebia muito dinheiro do governo. Então não faz sentido você ficar implorando para ter a sua opinião publicada na carta do leitor, quando você tem o seu Twitter, o seu Facebook ali. Então isso tudo colaborou para esse movimento, para esse tsunami que foi a eleição do Jair Bolsonaro presidente. Só que, conforme o próprio Olavo de Carvalho já falou, prezado Maurício, nós elegemos um presidente conservador sem ter uma universidade conservadora, sem ter um partido decididamente, tradicionalmente sendo conservador, sem ter uma grande mídia conservadora. Essas que eu citei aqui, né, Crítica Nacional, Renova Mídia, Conexão Política, Terça Livre, quando eles ainda tentam, quando eles estão ganhando um pouquinho de notoriedade, o que outras imprensas fazem? Dão porrada neles, para dizer o que é fake news, para descredibilizar. É a mesma coisa que vocês sofrem numa esfera individual, lá no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, tomando um gancho, tomando uma penalidade. E aí você fica, bem, realmente eu não posso falar tudo aquilo que eu penso. E você deixa de postar. E todo mundo acaba pensando que o Jair Bolsonaro não tem apoio, ou que o seu candidato não tem apoio. Coloca o print da Globo News falando sobre pedofilia, por favor. Só um instantinho. Porque é exatamente sobre a espiral do silêncio, é o exemplo que eu quero dar sobre espiral do silêncio. E é o que faz países, por exemplo, como a Irlanda, tradicionalmente católicos, hoje em dia passarem a ser pró-aborto. Se tiver a imagem, não é nada contra a Globo News. A Globo News tem até bons repórteres lá. Eu gosto do Heraldo, quando o Valdo Cruz fala eu escuto, mas um ou outro. Mas realmente, alguns ali é difícil de escutar. Eu escuto porque é meu ofício. Tudo bem, não veio. Mas volta lá, bota a da Globo News. É um print de uma tela em que embaixo está falando sobre pedofilia. Está falando lá, né? Pedofilia não é crime. Alguma coisa nesse sentido, né? O pedófilo, ele merece um tratamento hospitalar. Se vocês, não chama o doutor Peixeira agora não, se ninguém falar contrário, todo mundo vai passar a concordar com isso. Todo mundo vai achar que realmente, olha, o pedófilo é uma pessoa que não merece prisão, ele só precisa de um tratamento, mas ele pode conviver na sociedade, é um transtorno igual a outro qualquer. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa bandidolatria, parar com esse negócio de colocar o criminoso num pedestal. A primeira função da pena é tirar o marginal da sociedade. Se ele vai se reeducar ou não, o problema é dele. Ele tem esse distúrbio de valores. Mas não pode a gente continuar vendo todos os dias, como a gente vê aqui no Brasil, pessoas sendo presas pela 10ª vez, com aquela ficha criminal que dá a volta no quarteirão. A gente fica se perguntando, como é possível isso? A gente tenta até explicar para o estrangeiro, ele não entende. Mas, pois bem, elegemos o Jair Bolsonaro e não temos uma sólida base conservadora no Brasil. Mas nós temos as pessoas. E é por isso que o CIPEC está aqui. Para a gente conseguir se organizar. Para daqui saírem ideias. E não precisa ninguém falar, vá cumprir isso, a sua missão é essa. Para, individualmente, cada um ir tocando o seu barco. Você acha que o Olavo de Carvalho, para chegar no nível que ele está hoje, de influência, ele ficou esperando a ordem de alguém? Lá nos Estados Unidos, o cara fala e mexe aqui no Brasil.
Poucas pessoas fizeram tanto contra o comunismo quanto Olavo de Carvalho. Eu até falo, né? Olavo de Carvalho... O Olavo de Carvalho fez a base, ele asfaltou o caminho para que viesse o Jair Bolsonaro. Há 20, 30 anos atrás, ele falava as coisas que agora estão acontecendo. E a sua notoriedade é tão grande que amanhã a gente vai ter uma mesa redonda aqui só para falar dele. Com Taiguara, Felipe Martins, professor Rafael Nogueira e o Flávio Morgenstern. Aliás, quem aí tem podcast, pode colocar lá, tá? O Flávio Morgenstern, tem podcast dele sensacional para ouvir. E agora chega a parte em que eu vou discordar do Matt Schlapp. Porque eu adorei quando eles ficavam esculhambando e debochando do meu pai durante a campanha eleitoral. E eu tenho certeza que lá nos Estados Unidos eles têm um vídeo muito parecido com um ex-presidente da República falando Donald Trump. Alguém se lembra disso? É que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade financeira, então eu não posso jogar meu telefone celular no chão, senão quebra. Passa aí o vídeo do Reinaldo de Azevedo. Vamos dar uma risadinha junto, descontrair um pouquinho. Olhar o tio Rei. Agora é o do Reinaldo. Quer ser presidente da República que tem como uma das principais pautas brigar com gay. Ele tem chance, sabia? Assim, tem de nada, incomodar, mas não tem chance, mas nada, de nada. Fazer um não? Nada, mas é abaixo do ridículo, é patético. O Bolsonaro não disputa. Eu acho que não disputa, se disputar não tem chance, porque, sinceramente, eu acho que não tem chance. Boa madrugada, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Bom, pessoal, estava aqui assistindo alguns vídeos e resolvi trazer para vocês aí um compilado daquelas pessoas que se dizem especialistas em política e influenciadores de opinião que não influenciaram nada e que, aliás, provaram não entender nada de política. Antes de passar o vídeo, só quero dizer uma coisa. Hoje em dia, a partir deste ano, quem decide as eleições, quem decide o futuro do país somos nós. Pessoas comuns no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Acabou os influenciadores, acabou os ditos especialistas. Roda o VT aí, pra gente rir um pouquinho. Patrick Santos, ele não desidrata por causa do temperamento, eu já falei sobre isso, já escrevi, ele desidrata por falta de condições políticas, por falta de partido, de capilaridade, de base, não se ganha eleição em rede social. Não se ganhava eleição em rede social, mas agora ganha sim. O brasileiro tem o celular, ele tem a informação na palma da mão. É a gente que decide isso aqui, tá provado. Foi assim nos Estados Unidos com Trump e é assim aqui no Brasil com Bolsonaro. Então chupa! Agora, vai vencer essa eleição quem fizer um movimento mais convincente para o centro. Essa Miriam Leitão é patética. O capitão e atual presidente Bolsonaro humilhou ela na Rede Globo, ali na Globo News. Foi incrível aquilo lá, quem não se lembra? Ó, Miriam Leitão, pra você só deixa uma risada. Agora, Bolsonaro, Patrick, ele é a cara do candidato assim, que vai fazer essa frente, tal, cavalo paraguaio. Ele não aguenta, será desidratado pelas próprias palavras, ele não tem bandeira. Quando chegar na hora de vamos ver, não é só pode parar já. Não. A Jovem Pan ficou pagando aí de bom moço quando viu que o Bolsonaro ia ganhar mesmo as eleições, começou a puxar o saco aí do nosso presidente, mas a verdade tá aí, ó, eles quiseram ferrar o presidente Bolsonaro aí. Então, Jovem Pan, a gente nunca vai esquecer também, mídia podre. Tá bom. Se agora, quando ele tá com a vantagem... Então, meus caros, depois da gente faz meme, né? Depois de um pouquinho de meme com eles, o recado que fica é que esse apoio popular foi importante não só para a eleição. A eleição foi só a primeira batalha. Se a gente não tiver o apoio popular de vocês, se a gente não tiver vocês do nosso lado, a gente vai perder essa batalha.
E quem entrar no lugar, certamente a gente não vai gostar. Então o jogo do poder está sendo jogado. A gente tem um presidente que ficou praticamente 30 anos no Congresso Nacional sem se envolver com esse sistema corrupto. A gente vai sofrer todos os tipos de ataque, mas a gente quer fazer valer a pena. Because, né? A gente quer fazer valer a pena. Não adianta nada. Alguém aqui, com todo respeito, mas alguém aqui quer morar em outro país? Nós somos o quê? Nós somos brasileiros? Sim. Nós não somos a maioria? Sim. Então não vamos deixar o PT nunca mais voltar no poder, não é isso? Combinado? A gente não precisa, encaminhando para o final, a gente não precisa chegar a um nível igual ao da Venezuela para dizer, olha, eu sabia que o socialismo dá errado. A gente não precisa disso. A gente já está vendo os venezuelanos fugindo do socialismo, da perseguição política, dos assassinatos, da fome. Eles estão cruzando a fronteira do Brasil, da Colômbia, fugindo disso tudo. E o que a gente vê pelo lado de cá? Políticos de esquerda que sequer conseguem criticar Maduro, ou então fazendo como o senhor Paulo Pimenta e Gleisi Hoffmann, indo até Caracas para ficar lá, lambendo, né, as botas do narcoditador venezuelano. A gente tem que mostrar para o mundo inteiro o quanto que eles estão descolados da realidade. E aqui no Brasil, manter um apoio, não ao governo Bolsonaro, por ser o Bolsonaro, mas uma plataforma conservadora. A gente vai finalizar esse ano sem ter um escândalo de corrupção, nada de milionário, bilionário. A gente vai finalizar esse ano sem sequer correr o risco de uma aprovação de um aborto. A gente está finalizando esse ano parando de discutir ideologia de gênero, essa patifaria na escola, e a gente está colocando escola cívico-militar. A gente está transformando o país. A gente está transformando esse país. E vocês fazem parte disso. É por isso que eu fiz questão de agradecer primeiramente a vocês. Porque vocês é que são a grande estrela desse momento. Finalizo aqui nas palavras de Ronald Reagan. We the people. Forte abraço a vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado.